Bem, estamos de volta no nosso segundo bloco da quinta aula e eu gostaria de dar alguns exemplos para mostrar como que o aristotelismo, de certa forma, está entranhado nos estudos da medicina, na forma como nós compreendemos o mundo, ou interpretado de uma outra forma, como Aristóteles conseguiu traduzir em linguagem filosófica, técnica, dados da realidade compatíveis com a gramática que hoje utilizamos, ou como nossa gramática é compatível com a realidade graças à articulação feita por Aristóteles. Né? Há várias formas de interpretar isso, mas o que ressalto aqui é a importância de nos tornarmos conscientes dessa herança que nós temos filosófica e que está dentro do estudo da medicina, mesmo que de forma inconsciente. Né? Então, só para termos uma ideia, quando falamos das quatro causas, onde na medicina nós estudamos as causas eficazes. Nós estudamos as causas eficazes quando falamos de etiologia de uma doença, quando estudamos a epidemiologia, quando estudamos quais as causas de determinados fenômenos da saúde humana. Quando estudamos medicina baseada em evidências, nós estamos procurando causas eficazes para certos fenômenos. Logo, quando estudamos as ciências clínicas, conforme iniciadas por Austin Bradford Hill, nós estamos estudando as causas eficazes. Quando falamos de causas materiais, falamos do material utilizado, falamos da morfologia, falamos da anatomia, da histologia, da citologia, da genética. Tudo isso compõe a causa material, né? O estudo da causa material na medicina. Quando falamos das causas formais, nós falamos da fisiologia, da fisiopatologia, da farmacologia, que é um tipo de forma, né, o processo aplicado à intervenção num processo patológico. E quando falamos das causas finais, nós tratamos das razões das nossas práticas, da ética, também tratamos das ciências clínicas, os nossos objetivos terapêuticos. E nós podemos identificar, né, a aplicação das quatro causas em diversos momentos da medicina ou em nossas vidas. Não dá para escapar disso. Né? E muitas vezes eu me questiono por que nós médicos que sabemos diagnosticar tão bem, né, doenças e condições de saúde dos seres humanos, quando lidamos com problemas presentes na sociedade, nós temos tanta dificuldade para oferecer um diagnóstico adequado. Então, parte do esforço de educação em humanidades médicas é o treino dessas habilidades diagnósticas, prognósticas, também nas situações corriqueiras na nossa vida social, em sociedade, né, no contexto em que vivemos. Uma aplicação simples que eu fiz dessas quatro causas, como eu já disse, foi naquele artigo em que eu estudei uma ação política. Eu estudei a política de interiorização do médico brasileiro, conhecida pelo nome de Provab, e ali eu apliquei então as quatro causas. Eu fui efetivamente atrás das quatro causas e fiz algumas distinções, uni aquilo à ciência histórica. Então, como um exemplo de como isso pode ser feito, vale a pena dar uma olhada. E quando a gente fala de causa, né, eu citei o nome de Austin Bradford Hill. Ele foi praticamente o precursor do que hoje em dia se tem como medicina baseada em evidências. E ele falou de alguns critérios de causalidade que ajudaram a montar, né, a medicina baseada em evidências, a montar a epidemiologia. E quais são esses critérios de causalidade? Depois a gente vai ver onde que ele se encaixa na história da medicina moderna e como ele, com seus critérios de causalidade, seu estudo experimental,
permitiu o avanço terapêutico na medicina, mas a gente já volta nesse assunto na próxima aula. Mas quais são esses 9 critérios de causalidade, né, com base em evidências epidemiológicas de Austin Bradford Hill? O primeiro seria força de associação. Quanto mais uma variável aumenta, mais a outra aumenta ou diminui. Então, uma associação direta ou indiretamente proporcional. Se eu suspeito, por exemplo, que a pressão intraocular é um importante fator causal para a neuropatia óptica glaucomatosa, para o glaucoma, então eu espero que se a pressão aumente, se a pressão aumenta muito, também aumenta a progressão do glaucoma. E eu espero que se a pressão diminui, a progressão do glaucoma para. Isso você pode acompanhar, clinicamente você observa esse fenômeno, então isso reforça a hipótese de que o aumento da pressão está ligado ao desenvolvimento da neuropatia óptica glaucomatosa. Se você suspeita que determinada bactéria causa uma doença, o aumento da infecção, da inoculação daquela bactéria, aumenta o risco de desenvolvimento de gravidade de determinada doença. Um outro critério seria a consistência da associação, observação repetida em diferentes locais e em diferentes tempos por diferentes observadores. Se eu observo esse aumento da pressão ocular e o desenvolvimento de neuropatia óptica glaucomatosa, se um colega meu de outra cidade, outro país, de outros serviços também observam, esses vários colegas de diferentes lugares também observam essa relação, também temos uma chance grande aí de um nexo de causalidade. O terceiro critério, especificidade da associação. O agente causal dá origem a uma condição específica e não a múltiplas condições. Então isso gera assim, um nexo mais específico, um nexo que envolve de forma mais direta aqueles 2 fatores que você está observando. Se não é muito específico, você já não pode ter muita certeza se o que está causando o fenômeno observado é aquele fator ou não. Às vezes aquele fator é um fator de confusão e o que está causando o fenômeno é outra coisa. Então a associação precisa ser específica. Quarto critério, relação temporal. O agente causal, aquele fator de risco, o agente causal, precede o evento causado. Quinto critério, gradiente biológico de resposta à dosagem. Quanto mais se tem do agente causal, mais se tem do efeito supostamente causado. Então, se eu, por exemplo, eu faço uso de um antiagregante plaquetário, certo? Eu espero que ele não permita que o sangue coagule. Agora, quando eu aumento muito a dosagem de um antiagregante plaquetário, o paciente pode começar a ter hemorragias, uma forma que a gente chamaria de iatrogenia, um mal causado pelo tratamento, neste caso por uma dosagem muito elevada de um antiagregante plaquetário. Então esse seria um gradiente biológico de resposta à dosagem. Sexto critério, plausibilidade biológica da associação. É possível explicar conforme a lógica e as teorias correntes em fisiologia e fisiopatologia? É claro que esse critério às vezes pode ser um pouco enganoso. Você tem mudanças da teoria científica, mudanças de teorias fisiopatológicas. Na minha tese eu estudei sobre a doença de Graves. Então as ideias que se tinham sobre o que causava a doença de Graves no ser humano, elas mudaram radicalmente por várias vezes ao longo da história da medicina moderna. E depois a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, e a gente terá a chance de observar como às vezes a teoria toda muda, as explicações mudam e o fenômeno está lá, só que agora ele é visto de forma diferente e explicado de forma diferente pela ciência, que mudou o seu paradigma, por exemplo.
Mas quando nós estamos estipulando causas para um fenômeno observado, seja no corpo humano como uma doença, seja em sociedade como uma ação política, né, nós temos, de certa forma, que encaixar esse fenômeno numa explicação lógica, numa explicação teórica, no caso do corpo humano, numa explicação baseada no que sabemos de fisiologia e fisiopatologia. Aí nós pensamos que no caso da pressão elevada intraocular e do desenvolvimento da neuropatia óptica glaucomatosa, nós, por meio de nossas teorias fisiopatológicas, temos a hipótese de que esse aumento da pressão pressiona a vascularização das células ganglionares, diminui o aporte de oxigênio e nutrientes, aumentando o número de radicais, aumentando os radicais livres dentro das células neuronais, e isso leva a um disparo da via de apoptose e leva à perda neuronal. Essa seria uma explicação lógica e fisiopatológica para o nexo que liga a pressão como agente causal da progressão da neuropatia óptica glaucomatosa. Sétimo critério, coerência da explicação com outros fatos biológicos relacionados ao evento explicado. Oitavo critério, evidência experimental disponível, de preferência um modelo animal. Nós podemos induzir o glaucoma de forma artificial em um modelo experimental animal, né, para confirmar nossa hipótese. Assim como muitas pessoas confirmam hipóteses de agentes causais de certas doenças, infectando modelos animais com aquele micro-organismo. E, por fim, o nono critério, apelo à situação análoga que ocorra em processo avaliado que seja semelhante. Por exemplo, assim como nós observamos o glaucoma acontecendo com a elevação da pressão intraocular no adulto, nós podemos observar um fenômeno análogo no recém-nascido, seria o glaucoma congênito. Então, esses critérios eles reforçam o nexo de causalidade, eles nos ajudam a explicar o porquê de uma doença acontecer no organismo humano. E é claro que envolvido nesses critérios de causalidade estão as velhas causas aristotélicas, as causas eficazes, os agentes etiológicos, as causas materiais, ou as estruturas envolvidas no processo patológico, as causas formais, a associação, a relação direta ou indiretamente proporcional, e as causas finais. Nesse caso, nós não temos, quando olhamos uma doença, um evento intencional movido por um intelecto humano, por alguém dotado de inteligência. Nós temos um evento que poderia ser chamado de natural. Então, conforme Aristóteles dizia, as causas finais e formais, elas de certa forma coincidem, porque você supõe um final para aquele acontecimento de acordo com a forma que ele toma, né? É claro que na filosofia, na história da filosofia, há aqueles que criticam a nossa noção de causalidade. Esse também não é o único modelo de causalidade na medicina. Temos modelos de causalidade mais ligados à presença atestada de micro-organismos gerando uma doença, mas é claro que esse modelo não vai ser capaz de explicar toda a gama de doenças que nós temos na saúde, no ser humano, que a medicina estuda. E nós temos a crítica dessa causalidade percebida por nós, feita por David Hume, que foi inclusive criticada também. A crítica da nossa percepção da causalidade foi criticada, por exemplo, por Thomas Reid, da Escola Filosófica Escocesa, E hoje em dia nós temos, é claro que você negar a noção de causalidade na medicina não faz muito sentido. A negação da noção ou da apreensão de causalidade simplesmente bloquearia a nossa capacidade de trabalhar, e eu diria até mais, bloquearia a nossa capacidade de compreender o mundo e bloquearia todo o projeto científico do mundo inteiro. Isso aí realmente é uma loucura, de certa forma.
Mas hoje em dia nós temos, por exemplo, novos aportes filosóficos, como o pensamento complexo de Edgar Morin, que a gente poderá tratar também posteriormente sobre quais são essas características de um pensamento complexo conforme o pensador Edgar Morin. Mas de fato tudo isso remete ao bom e velho Aristóteles, à boa e velha filosofia tradicional, né, que infelizmente hoje em dia é muito mal falada, muito pouco compreendida e muito mal ensinada em nossas escolas. Então, muitas vezes realmente chegamos à universidade completamente despreparados, isso quando a universidade não nos destrói completamente a cultura com a qual nós chegamos, né? E eu gostaria também, como curiosidade, adiantando já um pouquinho o nosso tema de erística, né, que é o estudo da trapaça intelectual, eu gostaria de passar para vocês um breve vídeo sobre uma entrevista feita com Michael Moore. Michael Moore é aquele intelectual de esquerda norte-americano que faz filmes documentários críticos. E ele tem uma pauta bem esquerdista, vamos dizer assim, né? Ele gosta da saúde cubana, ele é contra o armamento civil, a favor do desarmamento compulsório, né? E eu achei um vídeo interessante que é um exemplo, por exemplo, é um exemplo de como nós aplicamos o conhecimento da teoria da argumentação e o conhecimento da erística a uma análise simples de uma situação social. Então vamos observar um trecho de uma entrevista feita a Michael Moore a respeito do filme dele, no qual ele louva, né, a medicina cubana. Então assistam ao vídeo e nós voltamos já já. Do you have good health care? Lately I've heard that we Americans get terrible care, but in Canada, Britain, even in Cuba, people get much better care. Hello? In his new hit documentary, Sicko, Michael Moore takes some sick Americans to Cuba. I'm on the way to Cuba, where all is happy. Check out the music he plays in the movie. Cuba, where all is gay. All is happy and gay? Actually, not everybody is happy, and not everyone is gay. It's one of the poorest countries in the world. Having said that, they've done a few things right. Moore's movie claims socialized medicine, that is, government-run medicine, is great, and it's why Cubans get better care than Americans. They believe in preventative medicine, and it seems like there's a doctor on every block. When Moore's group arrived, they were taken to a special section of this showcase hospital. I asked them to give us the same exact care they give their fellow Cuban citizens. No more, no less. And that's what they did. Do you really think that's what they did? Oh, I know that's what they did. It's an average I hospital. mean, they have a clinic in every neighborhood in Cuba. This isn't just me saying this, you know. All the World Health Organizations or whatever have confirmed that if there's one thing they do right in Cuba, it's health care. And there's very little debate about that. Oh, there's plenty of debate. These films that try to portray the healthcare in Cuba as being superior, they are lacking in providing truth. Cuban-born human rights advocate Dr. Jose Caro says Moore's movie tells lies. And there are plenty of pictures like these, smuggled out of Cuba, that tell a different story. A story of dilapidated hospitals with bleak rooms where patients have to hang clothes to dry on the windows. Filthy conditions, floors covered with bugs, patients who are neglected, some who starve. George Utset, who writes the anti-Castro website TheRealCuba.com, says Moore and his group were taken to a part of this hospital that's reserved for the privileged. Elites, he says, get special treatment. They don't go to the hospital for regular Cubans. They go to hospital for the elite. And, very different condition. One Cuban doctor told us, we are crazy with desperation for lack of health care. This YouTube clip posted by a woman from Venezuela shows the two forms of health care in Cuba. This one for the privileged who pay in dollars, and this one, pharmacies with empty shelves for regular Cubans. They live at least a month longer than we do.
Moore claims that because Cubans get such good health care, they live longer. And it is true that a UN report claims that they live longer. But the UN didn't gather any data itself. The United Nations simply reports whatever the government in Cuba reports. Exactly. Communist countries are famous for hiding the truth. So why today would we believe the Cuban government's statistics? Cuba claims it has low infant mortality. But doctors tell us the data is misleading, because when there might be problems, they just abort the fetus. I personally used to do 70 to 80 abortions a day. They told me I should end the pregnancy. Janet Sanchez says doctors told her her fetus had signs of Down syndrome and should not be born. It was my very first pregnancy. I wanted to have the child. And there is something else they do. Some doctors say if a child dies a few hours after birth, they don't count it as ever having lived. It changes the number, even though the same number of children may be dying or more. Why would we believe these comparisons? All the independent health organizations in the world, and even our own CIA, believes that the Cubans have a pretty good health system, and they do, in fact, live longer than we do. But when we called the CIA, they said, we never said that Cuba has a pretty good health system or that they live longer. In fact, the CIA says Americans average 78 years of life versus 77.1 in Cuba. Again, the data that does say Cubans live longer comes straight from the Cuban government. Why believe what they say about how long people live? Not to direct your interview here, but Cuba's the red herring. Let's stick to Canada and Britain and this stuff, because I think these are legitimate arguments that are made against the film and against the so-called idea of socialized medicine. And I think you should challenge me on these things, and I'll give you my answer. Okay, next week on 2020, we'll do just that. We'll spend the entire hour on health care, and I'll fight with Michael Moore about what works best. The private sector does everything better because they compete. Private sector does everything better? You are like so 13th century. I love this. Limited government was good. That's next week. We call it Whose Body Is It Anyway? Sick in America. We'll be right back. Bem, no vídeo, John Stossel ele faz uma entrevista com Michael Moore e ele apresenta algumas inconsistências no discurso desse cineasta norte-americano. E a gente observa um exemplo clássico de argumentum ad verecundiam. O que é isso? É um apelo à autoridade. Você vê que quando questionado, a resposta que Michael Moore dá é que não, organizações internacionais falam isso, né? Isso já é atestado pela Organização das Nações Unidas, não, porque órgãos, a CIA diz que isso está certo. E quando nós vamos para o debate intelectual, para o debate acadêmico, ou até não acadêmico, porém intelectual, esse não é um argumento adequado, né? Na verdade, nós não podemos argumentar em relação a quem falou o quê. Em alguns casos raros até é válido, mas não dessa forma. Nós argumentamos diretamente em relação à coisa da qual estamos falando. Então esse apelo à autoridade de quem falou isso ou aquilo, isso realmente não tem um peso argumentativo real numa boa discussão, numa discussão de qualidade. Então isso também mostra como você tem pessoas inaptas também em outros países. Então, quando eu indiquei para vocês o livro de Antonin Dalmas Sertionge, A Vida Intelectual, lá deixa bem claro, não importa quem disse uma verdade, se é uma verdade, bem, se é uma verdade, ela tem que ser seguida, né? Então, não foi só Sertionge que disse isso, por exemplo, Tomás de Aquino também disse, ele tinha bem claro na concepção filosófica dele que se uma coisa é verdade, ela tem que ser compatível com o cristianismo, porque o cristianismo é verdadeiro. Então, não tem como uma coisa ser verdade e ser incompatível com o cristianismo. Platão também já dizia, verdade conhecida é verdade obedecida. As pessoas fazem o mal porque não conhecem o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é justo. Então, desconhecimento estaria ligado, para Platão, ao
ato de cometer coisas inadequadas, né? Fazer a maldade, por exemplo. Mas a vocação intelectual ela está ligada à submissão à verdade. Então, quando numa discussão nós temos uma pessoa que nega o fato e nega a realidade com base em o que certas autoridades disseram, a gente sabe nesse momento que essa pessoa está utilizando um argumento, né, na verdade ela está, não um argumento, não é correto chamar isso de argumento, ela está na verdade utilizando uma artimanha erística, uma trapaça intelectual. E é interessante que o vídeo fala também sobre manipulação de estatísticas, né? Então, Cuba é conhecida por ter uma mortalidade infantil baixíssima, né? Só que esses são números divulgados pelo próprio governo de Cuba para certas agências internacionais. E também é citado no vídeo, né, o fato bem conhecido para quem estuda saúde cubana, de que quando a criança tem qualquer problema, há como se prever que ela terá dificuldades na sua vida posteriormente ao nascimento, essa criança, de regra, ela é abortada. E quando ela nasce com alguma dificuldade e morre logo após o nascimento, após algumas horas, ela não é contada também como mortalidade infantil, ela é contada como aborto. Então, com essas artimanhas e com vamos dizer assim, né, é difícil confiar numa informação dada por um governo comunista que sabidamente, né, todos os regimes comunistas mentem a respeito de seus sucessos, né, em termos de gestão. Então, juntando tudo isso, nós temos uma grande falsidade e também no vídeo se observa que os cubanos fazem hospitais para inglês ver, né? Muito interessante. Tem o hospital para turista, o hospital de luxo e tem o hospital do povão que é muito mal equipado, muito inadequado, né? Então, esse vídeo ele é uma excelente forma de começarmos a estudar um pouquinho, né, do pensamento crítico e da argumentação na medicina e na discussão da saúde em sociedade. Então aqui nós temos, né, o primeiro estratagema erístico, que é claro, eu não ensino isso para que vocês utilizem, isso aí é mais como uma vacina para justamente que vocês identifiquem e não caiam nessa lorota, nesse papo furado. Então, argumentum ad verecundiam, ou apelo à autoridade. Você não apela ao fato em si, você não utiliza um argumento válido, você simplesmente usa a autoridade de alguém ou alguma instituição para validar a sua opinião. Isso não é uma boa argumentação. Então saibam já começar a identificar esses estratagemas erísticos, pois eles são muito utilizados em bioética, em ética médica, ou quando nós olhamos o debate acadêmico hoje em dia da bioética, e é importante que nós saibamos bioética, porque quem estuda bioética e discute a bioética é quem, muito em breve, ditará como todos os médicos terão que trabalhar, né? Então é bom que vocês estudem a bioética e saibam discutir em bioética e identificar falsos argumentos, estratagemas erísticos, porque afinal de contas a sociedade conta com a boa vontade e com o empenho de bons médicos para discutir a saúde e os melhores rumos para a nossa medicina. Certo? Então um abraço a todos e até a próxima.